Oi, trupe, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Vim falar um pouquinho hoje porque a moda me salvou. É verdade, ela me salvou e ela continua me salvando todos os dias. Bom, a moda ela sempre conta uma história sobre a gente. Eu vou contar a minha história para vocês. A minha história com a moda ela começa na fase da adolescência, passou pela minha juventude e está acontecendo até hoje. Bom, por que eu via moda? Como eu via moda no período da minha adolescência, minha juventude? Eu via a moda, né, como uma coisa, como algo na minha caixinha, na minha vida, como algo superficial, como algo sem valor, ou como algo fútil. É verdade, que eu pensava desse jeito, gente. E o meu contexto social, as minhas amizades, também pensavam dessa forma. E aí eu acabava me influenciando também. Com o passar dos anos, né, eu fui fazendo faculdade, fui para fazer estágio em alguns locais, e a imagem começou a ser um ponto de destaque na minha vida, né? Não era a imagem que eu estava passando naquele meu espaço de trabalho. De certa forma, me era cobrado, né, uma boa imagem. E aí eu comecei a fazer algumas reflexões, comecei a fazer algumas leituras e algumas reflexões também, né? Algumas análises que eu observava no meu dia a dia. E aí, a primeira reflexão que eu comecei a fazer foi, primeiro, o ato de se vestir é um ato de privilégio. Quanto mais privilégio você tem, menos você pensa no que você vai vestir. E ao contrário, também é verdadeiro. Quanto menos privilégio você tem, mais você tem que pensar na sua imagem, né? Mais tem que estar preocupado com a composição de roupas que você vai fazer. Já comecei a pensar desta forma. E eu estava colocada, né, num espaço que eu não tinha poder, que eu não tinha dinheiro. Então eu precisava me cuidar e passar uma boa imagem. Então a primeira reflexão que ficou central na minha cabeça. A segunda reflexão era que tudo que está ligado ao universo feminino, ao gênero feminino de maneira geral, é visto como algo com pouco valor, sem valor, ou com menos valor intelectual, como algo superficial. Eu comecei a perceber isso também, né? Porque a moda, comecei a entender porque eu via a moda daquela forma, como eu via na adolescência. Então essas duas reflexões, essas duas questões foram centrais neste período. E que, de certa forma, começou a mudar um pouco a minha chave. E aí, eu comecei a cuidar um pouco mais da minha imagem, né? Comecei a tentar fazer boas escolhas, boas compras, e dentro daquela minha realidade. E aí, é importante frisar, gente, né? Independente da sua condição social, independente dos seus corpos, você pode sempre melhorar, né? Eu compro, né? Eu faço as boas escolhas e faço as minhas compras de roupas de acordo com a minha realidade. Então, se eu tenho uma realidade melhor econômica, claro que eu vou comprar melhor, né? Uma peça mais cara, enfim. A mesma coisa se eu for mais gordinha ou se eu for mais magra, eu vou comprar uma roupa, né, que seja mais adequada para o meu corpo. E assim, a gente tem hoje no universo da internet que dá várias dicas, que dá orientações, que a gente pode também estar fazendo esse tipo de busca. E não vamos se limitar por isso, pela condição social e nem pelo formato dos nossos corpos. É super importante isso. E aí eu comecei a cuidar da minha imagem. E começou a acontecer uma coisa que eu não esperava, né? Eu comecei a transcender a moda para além daquela visão utilitária da moda, que eu digo, assim, que eu penso, né? Que a moda, o vestir, o ato de se vestir é apenas para a gente cobrir nossos corpos. É aquela visão, eu preciso me vestir para cobrir meu corpo. Só que aí, a imagem que eu estava passando, eu estava cuidando, né? A minha autoestima começou a melhorar muito, os elogios do outro, né? Que não era meu foco principal, mas começaram a acontecer também. A minha autoestima melhorou, a minha autoconfiança, a minha autonomia, a minha forma de me colocar no mundo se tornou muito mais potente. E aí, eu me senti essa imagem da moda para além dessa visão utilitarista. E aí foi muito legal, assim, e eu comecei a ver a moda como uma potência muito grande, né? Como um elemento realmente de empoderamento feminino. E aí eu comecei a ler esse livro de Cris Guerra, que ela fala um pouco sobre isso, né? Dessa questão da potência da moda, e falar que toda vez que a gente sai de casa, a gente sai para desfilar. A gente vai desfilar no trabalho, no shopping, e quando a gente vai sair com uma amiga, a gente está sempre desfilando. Como que a gente está se organizando antes, né? Para desfilar, fazer esse desfile diário, que acontece de maneira voluntária ou involuntária. E essa coisa da moda, né, do ato de se vestir, começou a se tornar potência na minha vida. De uma maneira que as pessoas que estavam ao meu redor começavam a perceber. E me elogiar, né, e perguntar, Silvinha, olha, como é que tu fez essa composição? Me ajuda aqui nesse look, vou viajar. Eu comecei a tomar muito gosto por isso. E aí essa potência, né, que a moda tem, que eu vejo hoje, né, para a mulher, para o empoderamento feminino, começou a ser uma experiência de vida, muito claramente, para mim.
E aí eu comecei a gostar muito disso, de partilhar um pouco nas redes sociais, né? Os meus looks do dia, e até hoje faço isso, me sigam aqui nas redes sociais, né? No YouTube, no Instagram, lá no TikTok. Comecei a pegar muito gosto por isso. E está emanando todas essas características que estou falando para vocês, de potência, né? De como é importante para a mulher o ato de se cuidar. E aí, gente, eu encontrei na moda essa potência toda de vida e espero que outras mulheres também, né, vejam a moda como esse instrumento de potência, né, para viver, para você ter realmente enfrentar as dificuldades, um instrumento de força para enfrentar as dificuldades, que traga muita beleza, muito afeto consigo mesma, consiga emanar para as pessoas que estão próximo, né, ao redor de você, que é super importante, gente, é um elemento que é central na vida da mulher. E eu espero que com a gente, nossos looks, a gente possa brilhar em todos os espaços que a gente passa. Mas, sobretudo, a gente emane toda essa potência, emane beleza e emane alegria e felicidade para todo mundo ao nosso redor. Feliz 2026 para nós, com muitos looks. Se Deus quiser, beijos.